que não é só tu cantar uma música, só tu tocar uma música. É tu fazer algo. Porque Deus, ele espera de nós uma atitude. O reino de Deus já está em nós. A gente tem que manifestar ele. A gente tem que fazer as pessoas entender que a adoração já está dentro dele. Deus já soprou isso em ti lá quando ele te criou. Mas é de lembrar que ele vai estar com nós todos os dias. E se ele uma vez disse isso, né? Gente, se afirma nessa palavra. É uma palavra que ele declarou que estaria com nós todos os dias. Worship hoje, né? Na teoria, os meninos falam que são 2 notas, né? Muito fácil de tocar, repetitivo. Mas e qual o problema de ficar cantando várias vezes que ele é santo? Então, a nossa adoração tem que custar a nossa vida, tem que ser algo que custe ao Senhor. E é isso aí, renunciar às coisas, né? A gente sabe o que a gente renuncia diariamente para poder cantar com verdade, sabe? Ser de verdade. Então, e só a gente conversar, sempre vai saber por que tu não foi aqui, por que tu fez isso, sabe? São escolhas que a gente não faz mediante isso. O que vai impactar na minha vida? Só que se essas pessoas entendessem que Cristo é tudo e que elas não precisam de mais nada, aí sim elas vão ter. No reino de Deus você tem tudo. E ainda você tem um propósito eterno para a tua vida que não vai acabar aqui. Até depois que você morrer aqui, ainda o seu propósito continua no céu. Seja muito bem-vindo ao Som Profético. Aqui você vai se desenvolver nos 3 principais pilares para uma vida de sucesso em Deus, que são eles: pilar espiritual, pilar familiar e pilar financeiro. Prepara o coração e a mente, porque já vamos começar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Som Profético Podcast. Esse podcast que tem transformado vidas em todos os lugares onde essa mensagem tem chegado. Então, falando do nosso livro, O Vinho Novo é Melhor, de Robert Tom, será sorteado dia 1º de agosto no @som.profético. O que você precisa fazer para concorrer? Comentar aqui no YouTube e se inscrever no nosso canal. Queria dizer para você que, desde a última gravação até hoje, na nossa próxima gravação, eu quase devorei esse livro. Eu acabei de ler ele em poucos dias. É um dos que entrou pro top 3 da minha lista, porque ele vai te proporcionar uma experiência de fé, uma experiência em você conhecer a Deus. Então, você que tem fome de Deus, esse livro aqui é para você. E também quero falar aqui do meu livro, que quem deseja adquirir, o link vai estar aqui na descrição, Um Coração Circuncidado. Um livro que Deus me deu a graça de escrever e que também tem transformado corações. Certamente é uma palavra muito pontual para os nossos dias. Então, você que está nos acompanhando, já deixa o seu like, já compartilha, envia para o máximo de pessoas que você puder esse link. Hoje nós vamos ter um papo aqui muito bom, uma conversa sobre adoração e muitos outros assuntos, melhor dizendo, pontuais aqui que vão edificar e transformar a sua vida. Gesiel Mota. Glória a Deus, Romário Miller, Deus abençoe sua vida. Estamos mais uma vez aqui no Som Profético. Estou muito grato a Deus pela tua vida e por tudo que Deus está fazendo a partir dessa mesa. E hoje, nessa segunda-feira, nós temos aqui a alegria de receber o Zuriel, a Stephanie, que são nossos amigos, são líderes de louvor no nosso ministério, da qual a gente faz parte. E nós vamos aqui comentar sobre algo que o diabo ele já está morrendo de raiva. Porque nós vamos comentar aqui, vamos falar um pouco de louvor, de letra, daquilo que Deus está direcionando essa geração com relação às músicas dos nossos dias, né, louvores. E eu tenho certeza que Deus vai edificar as nossas vidas que estamos aqui nessa mesa e também a vida daquele que está nos ouvindo hoje. Por favor, assista até o final, que com certeza vai valer a pena.
Seja muito bem-vindo, Zuriel e Stephanie, ao Som Profético. Amém. Quero agradecer, né, primeiramente, o convite de vocês. Para mim, acredito que para minha esposa também é uma honra, né, estar aqui hoje. Quão bom é ver, né, o que Deus tem feito aqui na vida de vocês e saber que a gente fez parte desse começo. Isso para nós é muito gratificante e é uma honra fazer parte disso hoje. Pode falar. Pode falar, Stephanie. Para sempre aqui, né? Queremos agradecer a Deus primeiramente, né, por essa oportunidade, a vocês, né, pelo convite, né? Foi muito especial. E é isso que o André falou. Acho que na nossa geração se alegra muito mais de estar ainda acontecer esse som profético, de ver esse som sendo ecoado aí através de vocês para as nações que estão chegando. Então é muito lindo ver o que Deus está fazendo através dessa mesa, através de vocês, e o nome dele está sendo glorificado com certeza. E até cortando a Stephanie ali, é que muitas coisas na nossa vida aconteceram juntas, né? E esse assunto adoração, ele é um assunto que ele marcou, né, muito a nossa trajetória, né? Então, graças a Deus, hoje o Zuriel e a Stephanie congregam com a gente na igreja, na Melvin. Um abraço para todos os melvinianos, como nós carinhosamente chamamos. E dizer que vocês respiram adoração, né? Então, assim, a casa de vocês é esse lugar da adoração, esse lugar que quando a gente vai, a gente é abençoado, edificado, né? E certamente ninguém melhor para falar sobre isso e para testificar disso, né? Realmente aqueles que vivem de verdade tudo isso sobre a adoração a Deus. Queridos, então assim, antes da gente falar sobre worship, né, essa onda que invadiu o Brasil, né, entender um pouco o que é isso, eu quero falar para o nosso público e agradecer aqui diante de vocês agora, por vocês ter abençoado o Som Profético. Para quem não sabe, esse quadro aqui que agora faz parte do nosso cenário, o Zuriel e a Stephanie, esse casal abençoado que nos presenteou. E nós somos muito gratos, muito gratos. E você falou sobre vocês terem participado do nosso início, né, aqui do Som Profético, quando ele era apenas um sonho, né? Agora é algo que está se realizando, mas para quem não sabe, principalmente para o nosso público que está crescendo, a gente fez algumas mesas lá na casa do Zuriel, Verdade. né? A gente conversou sobre o Som Profético e Deus fez fluir o som profético a partir desses encontros, a partir dessas mesas. Então, aquilo que o nosso público está vendo aqui é algo que a gente já fazia no oculto, no secreto, podemos dizer assim, né? E nós somos, Zuriel e Stephanie, esse casal, né? Muito gratos a Deus pela vida de vocês. E eu quero fazer a minha primeira pergunta aqui, porque, né, eles querem te conhecer. Não somente o nosso público que está aí os 4 cantos do Brasil, do planeta, mas até os melvinianos, né, do nosso ministério, Melvin, que está crescendo, talvez melhor igreja do Brasil, com certeza. A igreja está crescendo e muitas das vezes as pessoas veem vocês tocarem ali, vocês louvarem, mas não conhecem a história de vocês, né? E é até uma pergunta fora da pauta, mas que surgiu aqui o desejo de saber como que vocês conheceram a Cristo e como que vocês se viram como músicos na igreja. Uhum. Por favor. Então, como eu conheci a Cristo, né? Meus familiares, né, já eram da igreja, né? E eles foram a maior influência, né? E como eu conheci a música dele, né, o playback, enfim... E foi ali que começou. Depois eu conheci o Zuriel e a gente só juntou, né, o que a gente gostava junto e aquilo que o Senhor tinha pra nós, né, juntos como um casal. E a gente foi indo, então, aprendendo ainda aquilo que o Senhor quer e deseja para nós, né. O Zuriel é mais... nasceu já tocando, eu acho. Zé, você toca teclado. Eu toco teclado. Eu lembro que desde pequeno, né, sempre fui envolvido com música, minha família toda, né. Meu pai, minha mãe, pai canta, minha mãe canta, minhas irmãs cantam, meus cunhados tocam, né? E desde criança, né? Sempre envolvido com isso. Meu pai e minha mãe já fazia parte de banda já. Desde que eu me conheço por gente. O meu pai falou que eu aprendi a cantar. Eu tenho até foto com isso, né? Encostado nele, assim. Meu pai cantava, ele era uma dupla com outro irmão lá da igreja. E eu tinha foto com ele encostado, assim, na garganta dele. Que eu ficava escutando ele cantar ali, sabe? Desde pequenininho, assim.
e cresci com música, assim, sabe? E aí a gente entrou em alguns ministérios e a gente sempre fez parte da banda. Eu sempre quis tocar bateria, desde pequena, né? Aí o que eu tinha em casa era um teclado emprestado, né? Eu acho que, se eu não me engano, era da irmã do meu cunhado até. E aí eu falei pro pai, eu quero tocar bateria e tal. Aí o pai disse, olha, Zuri, eu não tenho condições de comprar bateria agora, mas usa o que a gente tem. O que a gente tem disponível agora, que é o teclado. Disse, não, fechou. E aí eu fui começando a tocar e tal, e eu falava pra Jesus assim, Jesus, eu quero aprender a tocar essa música. Aí eu pegava o teclado e botava no quarto. Aí eu falava, eu só vou sair daqui quando eu aprender a tocar ela. E eu fazia isso, sabe, do meu jeito assim, sabe? Glória a Deus. Quem sabe não saía a melhor música do mundo, mas acontecia, funcionava. E aí, como a Stephanie falou, e depois eu conheci ela e tal, e ela cantava já na igreja, né? No playback e tal. E a gente juntou o útil ao agradável, né? Ela canta, eu canto, eu toco, e aí deu tudo certo, graças a Deus, né? Glória a Deus. Muito bom. E Stephanie, como é que pra ti, assim, é ser casada hoje com um músico, né? E vocês dois fazerem parte da banda, hoje vocês lideram, né, louvor. E uma das coisas que a gente sempre fala, né, que, por exemplo, a adoração não é só música, não é só cantar, né? Existe a parte do coração, né? E até uma das coisas que eu até registrei no livro, assim, sobre essa parte da adoração, é que um dia, por exemplo, eu tenho esse hábito de adorar a Deus no culto e muitas vezes, pra mim, é de olho aberto, assim, é uma forma que pra mim é comum, assim. E em determinado momento tu estavas cantando uma canção normal, assim, corporalmente, vocalmente, né? Só que de repente chegou uma parte que deu pra ver que aquela canção ela acessou o teu coração. Então as tuas expressões, as tuas afeições cantando já não eram mais só uma canção, elas faziam parte do teu interior, né? Sim. Então como que é pra ti essa questão aí? É só cantar e tá tudo certo? Isso é adoração? Como é que tu expressa? Porque tem dia que tu chora, tem dia que tu ri. Tem vezes que a gente consegue cantar, né? É muito complexa a adoração, eu acho que assim, né? Eu acho que a parte mais fácil é o cantar, né? O bastidor disso, até chegar lá, é o mais difícil. Até a gente é o que mais comenta, assim, que chegar lá, o cantar, é o fácil. A parte de trás da tua entrega, das tuas renúncias, e tu vê a diferença de quando você só canta e quando você realmente tá botando pra fora aquela canção. Assim, aquilo que tu tá vivendo. Tu já pode reparar alguém que tá só cantando, alguém que tá, sabe, botando pra fora. Então, eu acho que a parte do assim, antes de estar lá na frente, como que é a tua semana, as tuas entregas, as tuas renúncias, eu acho que isso fala muito mais. Lá, tu só transborda aquilo que tu fez durante a semana. Então, acho que é isso, sabe? A vivência, o dia a dia, o que tu deixa de fazer, o que tu faz, acho que isso tudo vai influenciar. E quando a gente chega lá, né, a nosso intuito como ministro é levar a igreja a uma adoração, né, levar a igreja num todo a apontar Cristo, né, quem é Cristo, adorar Ele. Então a gente tem essa responsabilidade. Então, e como conduzir uma igreja à adoração, né? Glória a Deus pela Melvi, que hoje ela tá numa visão ampla e todo mundo caminha junto. Então, até os músicos têm mais facilidade de levar uma igreja para adoração. E adoração não é só levantar uma mão, né, quando o ministro pede lá na frente, é muito mais do que isso, sabe? É no teu dia a dia realmente tu fazer uma entrega. E o que a gente tá disponível a fazer essa entrega, né? O que a gente, eu quero entregar isso, eu não quero. O que vai te custar isso? Então, acho que isso é bem importante. E a gente, né, agora eu tô falando que é pra mim, assim, é um privilégio, assim, sabe? Privilégio de saber que Deus escolheu a gente pra estar fazendo isso, dentre outros, né? E Deus nos chamou, né? É isso que eu tenho pra vocês, aceitam. A gente muito tempo, né, relutou, Senhor, a gente orava pra outras pessoas, pra Deus mandar outra pessoa, e até que um dia a gente entendeu isso. Depois que a gente entendeu aquilo que o Senhor queria, foi mais fácil a caminhada, assim. Tem uns dias difíceis, normal, mas Deus tá ali, tipo, dando suporte porque Ele falou que era pra gente fazer, sabe? Mas é gratificante, assim, é um privilégio mesmo, assim.
E pro pessoal, assim, que nos acompanha, que tem alguns que são cristãos, outros Sim. que não, assim, né? Como que eles poderiam adorar a Deus, assim, na sua casa, no seu trabalho? É cantando, é louvando? Porque, assim, é muito natural pra vocês, a gente chega na casa de vocês, é uma TV ligada, é um louvor, de repente o Zuriel puxa o teclado lá na sala, já sai uma canção, né? Mas como é que o pessoal, assim, poderia, Zuriel e Stephanie, fazer disso um hábito, na verdade, né? Fazer disso um estilo de vida, porque a adoração, ela é uma arma, né? Que às vezes as pessoas não sabem que a adoração é uma arma espiritual, né? Até um exemplo muito claro é o exemplo de Gideão, né? Como é que ele ganha a guerra? Ele ganha a guerra com uma trombeta numa mão e no outro um vaso de barro com fogo dentro. E aí Deus fala o quê? Vocês vão só tocar trombeta e quebrar o barro e deixa ali que a vitória é minha, né? Então eles ganharam a guerra adorando, né? Então, assim, isso tem que ficar muito, vamos dizer assim, fica muito claro isso para nós e creio que para vocês também, né? Sempre adorando a Deus. Então, como é que o pessoal aí pode fazer disso um estilo de vida? Tem um propósito e um motivo, tem adoração. Se você tem um motivo e um propósito, ali tu começa. Então, tipo assim, vamos supor uma dona de casa, né? Qual que é o propósito dela? Manter a casa organizada pros pais, pros filhos, pro marido, receber eles bem, preparar, né? A comida, enfim. Então, o motivo disso, viver a família unida, isso é adorar a Deus também. Eu falo que adoração não é uma música. Eu posso adorar a Deus com a música, né? Então, tudo que eu for fazer, até em Colossenses vai dizer muito isso, que tudo que a gente for fazer é para fazer como se fosse fazer pro Senhor. Então, em adoração, em gratidão a Ele. E a gente tá muito, Colossenses 1, 2, 3 e 4, a gente tá vivendo muito nesses últimos meses, sabe? Então, e é isso. Então, tudo que a gente for fazer é para louvor de Deus. Nosso trabalho, aqui a gente tá aqui adorando ao Senhor, porque a gente vai apontar para Ele, né? Mas vamos deixar ele falar também, né? Não, eu gosto que ela fala porque ela explica bem certinho. Eu e ela tava conversando antes de vir pra cá, sobre isso, né? E é exatamente isso, né? Adoração é pra mim, é o que a palavra fala, é tu adorar, é tu orar e tu ter uma ação, sabe? Que não é só tu cantar uma música, só tu tocar uma música. É tu fazer algo. Porque Deus, ele espera de nós uma atitude, né? Ele não... eu vou cantar aqui e eu não sei nem o que eu tô cantando. Eu vou cantar porque é bonita, porque essa nota aqui me faz chorar. Não. Você tem que entender o que tá acontecendo ali. Eu costumo dizer, né, pro pessoal lá da banda que a gente fala, né? Vamos levar a igreja a um lugar de adoração. Eu acho que não é um lugar. Não é um... eu não vou até o reino de Deus. O reino de Deus já tá em nós. A gente manifesta. A gente tem que manifestar ele. Uhum. A gente tem que fazer as pessoas entender que a adoração já tá dentro dele. Deus já soprou isso em ti lá quando ele te criou. O que tu tens que fazer é colocar pra fora. Tu entender o teu propósito nele e é ali que tu consegue adorar verdadeiramente. Quando tu entende que tu tá fazendo aquilo ali de coração. Tu não tem reservas pra isso. Tu não se preocupa com o que tá acontecendo depois, com o que tu vai fazer em casa, ou sei lá, por mais que tu esteja em casa, tu não se preocupa com o que tá acontecendo depois ou o que tá acontecendo durante. Tu simplesmente tá adorando. Tu entendeu que aquele momento é pra fazer aquilo. É um propósito, entendeu? É um objetivo que Deus traçou pra ti e é uma coisa que ele te guia durante a tua vida. E é muito natural, sabe? Não que pra gente seja natural, nossa, mas é impressionante assim, porque às vezes a gente tá lá na igreja e, pô, tô cantando, ou não tô mesmo, às vezes o pastor tá falando alguma coisa, eu tô lá fazendo fundo, e de repente vem na minha cabeça assim, eu já tô lá, meu Deus. Sabe? É um ambiente diferente. E não é uma coisa que tu precisa ir até um lugar, tu precisa ir até a igreja. É uma coisa que ela flui de dentro de ti. E quando flui de dentro de ti, geralmente contagia os outros, sabe? É muito legal quando isso acontece e a gente vê acontecendo, né? A nossa igreja, graças a Deus, o pessoal tá entendendo isso. A gente vê que eles vêm junto, assim, sabe? Uma coisa que eu peço muito, assim, nas minhas orações, quando a gente vai na banda, assim, quando a gente vai fazer um ensaio ou vai fazer um GC, é para unificar os nossos pensamentos. Para que a gente una os nossos propósitos num objetivo só. E aí a canção é mais diretiva. Ela tem um propósito firmado. Então eu acho que ela alcança a vida da pessoa muito mais rápido. Não sei, é algo muito espiritual, sabe?
Não tem como eu explicar pra vocês, mas é algo que tu se sente, assim, sabe? Tu sente muito, muito forte na tua vida, assim, né? E quando tu vê que isso faz diferença na vida dos outros, quando tu vê que a vida das pessoas é mudada através daquilo, aí tu vê, não, cara, eu tô no caminho certo. Às vezes não é sempre que a gente vai cantar e, nossa, vai cair o fogo, né? Mas adorar a Deus não é só pular, não é só gritar. Adorar a Deus é o teu jeito de ser, é aquilo que tu faz. É aquilo que tu faz não só na igreja, é aquilo que tu faz na tua casa, é aquilo que tu faz no teu trabalho, né? A gente é ser humano, tá propício a falhar, a fazer várias coisas, né, erradas. Mas como é que eu posso dizer, em tudo a gente tem que adorar. É difícil fazer isso. Não vou dizer que eu consigo fazer sempre, eu não consigo às vezes eu fico meio nervoso, mas é normal. Na nossa vida é isso aí, né? Não, e é incrível, assim, ó. Eu vejo assim, se eu pudesse vislumbrar, tipo assim, Deus, assim, olhando lá de cima, de dentro de nós, o Espírito Santo habitando, e o quanto Deus se alegra de ver aquelas criaturas que Ele criou, que somos nós, adorando Ele, né? Então, assim, até esses dias, eu acho que eu brinquei, assim, até com o pessoal, e disse, cara, comigo, assim, às vezes eu acordo domingo de manhã pra ir pro culto e tal, é como se ligasse um gravadorzinho, naquele dia é uma canção que vem. Tu não sabe explicar por quê, porque talvez fazia meses que tu não ouvia aquela canção, mas de repente ela começa a vir. Tu começa a cantar, e como Deus se agrada disso, né? Dessa adoração genuína do coração, né? E falando, né, como o Zuriel falou, não sei como é que explica, porque é uma coisa que é de dentro, né? E é isso, assim, porque a gente via Davi, ele entendeu algo, porque ele fala que uma coisa eu peço ao Senhor e eu buscarei, que eu possa contemplar, morar na casa de Deus, para contemplar a beleza. Aí, o cara que escreve isso, que é Davi, ele pega e traz a arca, bota no meio, contrata são mais de 4.000 pessoas, porque são músicos e eles falam tangedores, né? Sim. E cantores. Então eram mais de 4.000 pessoas que ele contrata para fazer adoração 24 horas. Só que tem um elemento, ele bota a presença, a arca ali, e ele bota todas as pessoas ao redor. Por quê? Porque ele quer que todas as pessoas olhem, contemplem e adorem a Deus. Então essa adoração sempre é coletiva, né? Então, só que alguém precisa chamar, alguém precisa dar o dó, alguém precisa fazer a nota, né? E aí nesse papel é muito importante. Por quê? Porque se a gente vê um Zuriel e uma Stephanie, uma igreja, banda de louvor que tá lá só cantando, a gente hoje em dia, a nossa geração, principalmente os mais novos, detectam hipocrisia muito fácil. Então, se for uma coisa muito ensaiada, mas que não tenha coração, que não tenha vida, vai ser perceptível, né? E realmente, assim, a diferença no ambiente é quando se faz de verdade, né? Quando se canta de coração. Então... E adoração é isso, é ouvir o que Deus quer e responder ele, né? Isso é... E tô falando agora de Davi, quando ele levanta os levitas, né, pra casa, é muito interessante porque eles estão sobre uma direção, né, do rei. Eles obedeciam a rei. Então, a adoração é estar sujeito, estar submisso a uma autoridade, seja ela, no caso nosso, amigo pastoral, mas a Deus. Então, não existe uma adoração verdadeira se não tem uma submissão antes. Então, eu penso assim, se eu não consigo me submeter, me sujeitar a Deus, a quem que eu vou me submeter? Então, ali já começa a tua adoração. Porque eles tiveram que obedecer a rei Davi. Eles só manifestavam as palavras conforme o rei mandava. Ah, agora vocês podem, então vão lá, cantam com, né, enfim, com as músicas que tinham ali, com os instrumentos que tinham na época. Crônicas 25, vai dizer isso, né? Aonde que ele levanta, então, tipo assim, é debaixo de uma autoridade. Então a gente tem que estar debaixo de uma autoridade também, né? Não é do jeito que a gente, né, quer. Porque se a gente quer do nosso jeito e Deus quer de outro, não dá certo. Então a gente sempre olha, Senhor, tu manifesta como tu queres hoje, não como a gente quer. Então às vezes é com fogo, mas às vezes é com água. E ele vem da mesma forma, daquela presença incrível e constrangedora, né? Que a gente fica sem saber o que fazer e daí a gente só vê, tipo, não sai mais palavra, não sai, né? Os meninos às vezes conseguem cantar, às vezes não conseguem cantar e a gente se rende e vive aquele momento, se entrega aquele momento, Senhor, é o que tu queres é agora, e é naquele momento que a gente vai se moldando em Cristo e entende o que realmente Ele quer, né? Eu acho que faz muito sentido isso que a Stephanie falou sobre obediência, porque
Por mais que a minha intenção seja boa, se eu não estiver debaixo de uma obediência, Deus não vai receber a minha adoração. O que aconteceu lá com o rei Saul? Quando Deus pediu para ele matar tudo. Era para destruir tudo, acabar com tudo. Ele pegou e guardou o gado. E ele mesmo quis oferecer em sacrifício, não esperou o profeta, nada. O profeta demorou e tal, o sacerdote demorou e tal. E ele quis fazer de vontade própria. Por mais que a intenção dele era boa, mas eu acho que tinha uma soberba no coração dele. Ele não estava debaixo de obediência. Então, quando o profeta chegou, quebrou ele no meio, porque ele estava debaixo de desobediência. Como é que Deus ia aceitar isso? Como é que Deus vai aceitar uma adoração de alguém que não é submisso a ele? Que não obedece aquilo que ele faz? Como é que o nome de Deus vai ser... Como é que o reino de Deus vai ser estabelecido por pessoas desobedientes? Não tem como. É que nem eu levar o nome de uma pessoa. Nossa, eu tô levando, por exemplo, o nome de uma empresa. Eu trabalho numa empresa. Eu tô sobre o comando do meu superior. E o que eu tô fazendo ali dentro da minha empresa tá levando o nome da empresa. Então, se eu fazer coisa errada, o que vai ficar manchado não é o meu nome. É o nome da empresa. Eu acho que no reino de Deus é a mesma coisa. O que é manchado não é o nosso nome às vezes. Muitas vezes mas as pessoas olham, nossa, aquela igreja lá, hein, olha aquele cara. Pô, totalmente desobediente. Tá totalmente fora daquilo que Deus quer pra vida dele. Ou nem vão falar isso, vão falar mal mesmo, né? Sim. E não vão falar mal só do cara, vão falar mal da igreja toda. Eles acabam generalizando tudo. Generaliza tudo, né? Então, e até falando desse assunto, é engraçado como esse assunto vai desenrolando, né? Porque a gente falando de Saul e Davi, né? E a gente vai lá, se eu não me engano, é 1 Crônicas 16. Fala assim que quando o Saul ficava atormentado, eles tinham que chamar Davi. E a Bíblia não diz que Davi cantava. A Bíblia diz que Davi tocava a harpa e o espírito se retirava de Saul. Então a gente precisa entender que não é simplesmente lá tocar só um instrumento, não. É algo profético, é algo poderoso. Então tu tá tocando ali, seja qual for o teu instrumento for, mas se você tá na obediência de Deus, se você é ungido de Deus, quando você começa a tocar seu instrumento, algo acontece no mundo espiritual. É uma adoração profética. O Davi era profético tocando harpa. Por quê? Porque ele tinha obediência, ele tinha a bênção de Deus, né? E tem consequências, né, quando tu faz debaixo da desobediência. Por exemplo, esse exemplo que eu dei de Saul ali. Até achei... Esses dias a gente tá trabalhando e vem pra casa, vai almoçar, e muitas vezes a gente tinha costume de ficar vendo a TV e tal. Aí a gente tá almoçando lá fora agora. Aí às vezes a Stephanie, vamos ver alguma coisa? Vamos. Aí a gente bota uns desenhos da Bíblia. Olha só. Daí tava... De domingo de manhã. De domingo de manhã, sabe? Aí tava passando esse de Saul. E teve consequência para aquilo que ele fez. Sim. Porque ele tava fora da obediência. Quando ele se irou com o profeta, ele rasgou a capa do profeta. Porque ele ficou irado. E aí o profeta olha para ele e fala assim, ó, assim como você rasgou a minha capa, o teu reino vai ser rasgado de ti. E vai ser dado para um outro que mereça mais. Essa foi a consequência da desobediência dele. Por mais que ele queria adorar, né? Mas debaixo de uma desobediência e de atitudes erradas, né? E agora, já assim a gente vai caminhando, os assuntos vão vindo, né? Mas só uma coisa, nós falando de beleza aqui, Zuriel e Stephanie, o que a música Cristo, do Alessandro Vilas Boas, representa pra vocês? Porque assim, ó, a gente começa a falar sobre qual é a beleza, o que Paulo viu naquele caminho de Damasco? Ou o que Davi viu pra falar de contemplar essa beleza todo dia, né? E aí a gente falando de música, falando de letra e tal, a gente vai chegar numa música que fala que Cristo é tudo que Deus pode nos dar, né? O que isso representa pra vocês, né? A gente tem entendido, né, declarado essa canção sobre nossas vidas na igreja, né? E é tu saber que realmente a gente não tem nada senão a Cristo, né? Ele é tem que ser nosso primeiro pensamento do dia, o nosso último, e entender que a gente precisa dele pra tudo. E sem ele nós não temos nada. E se a gente tem ele, a gente tem tudo. Quando diz o Senhor é meu pastor, né, nada me faltará, ele é o suficiente. Ele é o suficiente, é a gente que precisa, né? Então, eu falo isso até nas nossas ministrações, quando a gente vai pro espontâneo, que a gente louva a Deus pela bondade dele, porque a gente já teria um momento difícil, mas ele estava lá.
sabe? E nos momentos bons ele também estava lá. Então, às vezes o pessoal tem dificuldade de adorar a dificuldade, né? Na aprovação, assim. Mas é de lembrar que ele vai estar com nós todos os dias. E se ele uma vez disse isso, né? Gente, se afirma nessa palavra. É uma palavra que ele declarou que estaria com nós todos os dias. Então, a gente tem que se firmar isso. É igual vocês tiveram uma palavra sobre o podcast, hoje vocês estão aqui. Imagine se vocês não tivessem, né, ficado naquilo, né, naquela constância que não, o Senhor falou comigo. Então é mais ou menos isso, cara. Deus é o suficiente, Cristo é o suficiente pra gente, né, não precisamos de mais nada. E o Ziel toca aí, vai. Não, é isso. Bom, eu tô aqui só ouvindo e assim, estou maravilhado porque eu sou mais a pregação, né? Vocês sabem, né? Mas eu louvo a Deus porque tudo que eu ouvi aqui da boca de vocês dois, do Romário, foi citações bíblicas. Foi um conhecimento profundo das Escrituras. E isso reflete, na verdade, nos mostra o porquê que essa geração está vindo com uma letra mais cristocêntrica, uma letra mais bíblica, uma letra que aponta mais a Deus e que deixa o homem um pouco mais de lado e vem letras e músicas que nos leva a olhar para Deus, independente da situação que nós estamos, né? E eu louvo a Deus porque a Stephanie citando Bíblia toda hora, o Zuriel complementando a Bíblia, complementando o texto que o Romário citou. Então, eu acredito que não somente pregadores precisariam mudar as suas mensagens, as músicas também precisariam mudar as suas letras, né? E colocar Cristo no centro e apontar sempre Deus, sempre o Senhor, porque nós, como você disse, nós só temos Ele. Nós só temos Ele. A gente pode aqui cantar um louvor dizendo que Deus vai fazer algo, que Deus vai suprir algo, e sim, Ele vai. Só que mesmo Ele suprindo algo terreno, se a gente olhar só para aquela suficiência que Deus supriu, só aquele algo que Deus supriu, a gente ainda vai estar precisando dEle. Mesmo Deus nos dando algo que a gente precisa na terra, e esse algo, né, jamais vai substituir aquilo que só Deus pode dar, né? Então eu louvo a Deus porque é isso que essa geração tem que fazer, é pegar as escrituras. Eu nasci para louvar, então eu vou pegar as escrituras e eu vou ver o que está escrito aqui. Eu preciso entender o que Deus está falando. É a voz de Deus, é o direcionamento de Deus. Então, uma pergunta para vocês. Nós estamos recebendo aqui no Brasil uma onda chamada Worship, né? E a gente sabe que tudo que é novo recebe muitas críticas, né? A gente viu pessoas criticarem Parede Preta, a gente viu pessoas criticarem homens de cabelo comprido e tal, todas essas questões, e agora é a vez do Worship, né? Zuriel e Stephanie, o que é Worship para esse nosso público? O que é esse tipo de adoração? Como é que é esse movimento? É uma heresia? Como é que é esse negócio? Vou deixar até a Stephanie começar, que eu quero pesquisar um negocinho aqui rapidinho. Pode falar. Então, a gente não critica, né? E, meu Deus, eu acho que o pessoal acaba falando demais, né? Assim, o worship hoje, né? Na teoria, os meninos falam que são 2 notas, né? Muito fácil de tocar, repetitivo. Mas e qual o problema de ficar cantando várias vezes que ele é santo? Os anjos não fazem isso? Serafins, 24 horas por dia pela eternidade, né? É só o que eles falam, O né? problema de nós cantar isso na igreja. Então, tipo assim, o erro será que tem na gente cantando ou aqueles que não estão cantando e criticando quem tá cantando? Então, hoje a maioria da reclamação do worship é que não tem letra, ou que é muito repetitivo. Que não tem técnica musical, né? Entende? Mas e aí? Qual é o problema de ficar cantando por horas, eternidade, santo, que ele é santo? Não que a gente tá defendendo algo, né? Não, mas, né? Por quê? Por que então é errado isso, assim, sabe? O certo é o quê? Cantar sobre mim? É uma adoração, vai adorar quem? Sobre mim, sobre o meu ego, o que eu quero, quais são as minhas conquistas? Ou vai apontar para Cristo, o que ele é, o que ele faz, o que ele, né? Então, eu acho que é isso. Eu não vejo como
algo negativo, assim, eu acho que é muito do ponto de vista de quem tá olhando o que é, que hoje o pessoal vai muito falar uma palavra errada, eles já te julgam demais, mas às vezes eles não entendem o contexto, o que eles estão fazendo, vivenciando no dia a dia, né? Então a gente não sabe como que surgiu aquela canção, o que eles passaram para declarar isso, né? Então eu acho que assim, a gente tem que pegar, pastor sempre dela, vai na igreja com 2 saquinhos, né? Um você pega pra você e leva embora, e o outro que não for, você joga fora, né? Mas só eu... O que eu acho sobre worship é o que a galera fala, né? O que é worship? Eles falam que worship é até um estilo de vida, né? É um estilo de ser, né? As pessoas se vestem diferente, todo mundo de preto, alguma coisa envolvendo algum leão, alguma coisa assim, né? Fogo, sabe? Alguma coisa desse tipo. Um jeito de vestir, o que tu vai cantar vai ter um delayzinho no microfone, vai ter um reverb no violão, vai ter um pad infinito no teclado. Mas na verdade nada mais é que adorar. Esse é o significado de worship. É adorar. Não que a gente está defendendo o worship, mas eu acho que o Brasil ele está sofrendo mudanças no nosso meio cristão. Graças a Deus. Sim. Principalmente nas letras das músicas. Porque antigamente parecia que havia uma necessidade muito grande de massagear o ego das pessoas, né? De falar sobre eu vou conseguir, eu preciso disso, e os outros que estavam longe, que não estão em Cristo, vão pagar por isso, mas eu que estou em Cristo não, porque eu vou pro céu. Não. Qual é o intuito disso? Onde é que está o dever cristão nosso de ganhar almas? E o que é mais fácil de tu atingir uma pessoa do que uma música? Todo mundo escuta música. Tu vai pro trabalho e tá escutando música no carro. Tu tá em casa e tá escutando música. Tu tá vendo um filme e tem uma música de fundo. E a música não é só o que tu canta. A música tá muitas vezes nas notas que tu toca. Eu acho muito engraçado lá em casa porque eu não sou o cara da letra. Eu sou o cara da nota. Tô tocando alguma coisa. Deus dá a letra pra ela. Mas ele me dá as melodias. E eu sinto, quando eu tô tocando, só as notas. Aquilo ali já me pega, já me emociona, sabe? E pra mim, worship é isso, é adorar. Dá pra fazer worship de várias formas. Dá pra fazer só 3 notinhas, que é fácil pra caramba de tocar. E dá pra te usar técnica musical também. Como tem muitas músicas por aí. Eu gosto muito de usar várias notas. Não sou músico profissional, tô longe ainda. Até nunca tive aula, aprendi tudo sozinho. Mas eu vejo que Deus tem me dado graça. Graças a Deus, né? Ele é muito bom. E ele tem sempre ouvido as minhas orações desde criança, que eu sempre pedi, que eu sempre queria tocar. Eu sempre quis ser músico. Eu via minha família tocar, e eu queria tocar, e eu era criança, e naquele tempo não podia, né? Criança não podia tocar. Era o tempo que era meio pecado ter bateria na igreja, sabe? Entrou a guitarra na igreja, meu Deus, esses roqueiros aí vão tudo pro inferno. Nossa, o que tem mais no worship hoje em dia? É rock. É uns riffzinhos de guitarra. Pô, e por que isso é pecado? Deus deu a sabedoria para as pessoas fazerem isso. Estudar, usar técnica musical, mas a técnica não é nada se não tiver adoração. A técnica não é nada se não tiver o teu espiritual também. Vai ser Não. só um som. Isso, vai ser só um som. Um som ecoando sem propósito, sem objetivo. Então pra mim adoração é isso. É o que a Stephanie falou no começo. Se tu tem um propósito, tem um objetivo, aí então é uma adoração. Se aquilo que tu tá cantando não tem objetivo nenhum, não tem propósito nenhum e não tá submisso a nada, então aquilo não é adoração. Então aquilo é apenas um som que tá ecoando. E as pessoas estão cantando sem saber o que é. Daí não tem efeito. Não tem efeito. Até eu falo assim, por mim que prego. Vocês estão aqui representando a massa musical, né? Banda. E eu aqui e o Romário estamos representando os pregadores. Não, porque é comum pregadores falarem mal de cantores, infelizmente. E eu espero que isso diminua ao longo dos próximos anos. E uma das coisas que mais é criticado são as letras. E muitas das vezes essas críticas
elas não são observadas o que a pessoa que escreveu passou para escrever aquilo, o que ela viveu para escrever aquilo, então ela não sabe a intenção do coração daquela pessoa. Deus conhece a intenção do coração dessas pessoas. E uma das coisas que eu tenho falado nos últimos dias é o quê? Eu sonho um dia em que o pregador não vai falar mal do cantor ou da letra do cantor, e o cantor não vai ficar com medo do pregador. E isso está mudando tanto que agora a música está vindo junto com o pregador. Quantos pregadores hoje não cantam com um tecladista do lado? Com alguém que canta, né, o Zuriel, eu amo pregar quando o Zuriel tá ali tocando, né? E os outros também, claro, né? Mas eu e o Zuriel já vem de mais tempo, né? Mas o Zuriel sabe exatamente quando eu quero que ele entre com louvor. É uma conexão, né? É uma conexão. Então, hoje, muitos pregadores já têm o seu próprio tecladista, né? E isso vem mudando. E eu espero que continue vindo com essa mudança ao ponto da gente parar de criticar todas as coisas que a gente faz dentro da igreja, porque Deus, ele conhece a intenção do coração das pessoas. Foi muito criticado uma letra que disse, eu vou gastar a minha vida, ou eu vou dar tudo, deixei tudo por Cristo, por Deus. E realmente está escrito na Bíblia que nós precisamos deixar tudo, como tem aquela parábola daquele homem que encontrou o tesouro que estava escondido num campo, e ele foi lá e vendeu tudo que tinha para adquirir aquele campo. O que é essa mensagem? É tudo que eu tenho, eu preciso se desfazer para poder entrar nesse ambiente, onde está o verdadeiro tesouro, que é Cristo Jesus. Então, de certa forma, numa interpretação bem simples, sim, é tudo que eu vou deixar para ter Cristo. Eu vou deixar amizades, eu vou deixar festas, eu vou deixar... Isso tudo é bom? De certa forma, sim. Mas por outra, eu vou pro inferno se eu não largar. Se eu não deixar, eu vou pro inferno. Então, é uma questão das pessoas analisarem a letra acerca do que está escrito. Eu não digo que a gente não vai mais observar as letras. Não, a gente pode observar as letras, mas eu acho que toda crítica, ela precisa ser feita direto para a pessoa, ou conversar com a pessoa, entender o que a pessoa fez, o que a pessoa passou para poder escrever aquela letra, né? E essa canção que você tá falando ali, ela é verdadeira. A gente só parou de cantar na nossa igreja porque a gente sente o peso que ela carrega. E eu não vou cantar só porque é uma música bonita ou que todo mundo canta. Eu preciso vivenciar isso. E daí sim, quando eu vivenciar isso, eu vou poder cantar com ousadia e com temor, né, daquilo que eu tô cantando. E a gente não sabe qual que é a perda que aquela pessoa que escreveu fez, né, pra que cantasse isso. E falando ali sobre as entregas, as renúncias, né, porque não lembrar do jovem rico. Ele não quis entregar o que ele tinha. Ele poderia ser um dos discípulos de Jesus. Podia ser o 13º, né? Então, Jesus chamou ele, né? ele não quis dar essa entrega. E a adoração é uma entrega. Eu preciso entregar algo que me custe. Não é aquilo que, pode pegar, não tô usando. É algo que te custa. Até eu lembro muito, gosto muito de uma passagem, quando Davi, o Gesiel, um tempo atrás, me ajudou com essa palavra, né, Gesiel? Que no momento de orgulho do rei Davi, que Deus pede para contar ao povo, no final, o profeta pede, né, intermediário de Deus, obviamente, para que ele levante um templo e faça um sacrifício a Deus, né, para consertar, né, o que ele tinha feito. E ele vai, então, a Araúna, fala, eu tenho esse terreno aqui, e tu pode levantar o teu altar aqui, pode pegar, é meu. E daí o rei fala, não, eu não quero fazer sacrifício ao Senhor que não me custe, tem que custar. Então, a nossa adoração tem que custar, a nossa vida tem que ser algo que custe ao Senhor. E é isso aí, renunciar às coisas, né? A gente sabe o que a gente renuncia diariamente para poder cantar com verdade, sabe? Ser de verdade. Então, e só a gente conversar, assim, tu vai saber por que tu não foi aqui, por que tu fez isso, sabe? São escolhas que a gente não faz mediante isso. O que vai impactar na minha vida? O que vai ser produtivo eu estar aqui ou não, sabe? Então, eu tô sendo influenciado ou influenciando? Então, tem essa questão também, e isso São duas coisas que o pregador e o cantor, ele pode pregar e cantar.
aquilo que ele está procurando e aquilo que ele achou. São essas duas coisas. Porque se eu estou procurando, então eu estou procurando intimidade, eu vou caminhar nesse lugar. Quero mais intimidade, quero orar, vou orar mais, vou ler mais a Bíblia, vou jejuar. Então eu estou procurando esse lugar de intimidade. Aquilo que você achou é aquilo que você está vivendo, né? Agora, não adianta e não podemos pregar e nem cantar aquilo que nós nem quer viver. Né? Você que chegou até aqui, deixe o seu like, o seu comentário sobre aquilo que está sendo edificado aí no seu coração. Você tem adorado a Deus? Você tem essa prática? Saiba que o Pai, Ele ama ver você adorando Ele. Saiba que Deus se agrada da sua voz, se agrada do seu tom. Quando fazemos de coração a Deus, é isso que Deus se agrada de nós. Quando nós o louvamos, o adoramos. Então não importa se você estudou ou não estudou, se você toca ou não, mas Deus, Ele te quer adorando. Então, desde já, nós agradecemos a sua participação em ser edificado nesse podcast, porque é isso que nós estamos trazendo aqui nesse papo super interessante sobre a adoração. E Zuriel e Stephanie, tem algum momento assim que marca vocês quando vocês estão adorando? Pode ser uma experiência que vocês tiveram com Deus, pode ser algo que foi transformado em vocês. Olha, a gente estava conversando antes de uma coisa que marcou a gente bastante, foi quando Deus deu pra gente a nossa primeira música. E foi nas nossas reuniões que a gente tinha, né? E um dia assim, foi acho que um dia de semana, e a Stephanie tinha uma letra já, pela metade, parada dentro da Bíblia, eu acho que ela tava. Sempre fica dentro da Bíblia. Sempre fica dentro da Bíblia, um papel assim que ela escreve à mão e tal. E aí tava eu e um amigo nosso lá tocando lá em casa, o Jonathan. E aí, de repente, comecei a fazer umas notas assim, que foram fluindo, e ele também foi olhando pra mim e tal, a gente foi fazendo as notas. Aí a Stephanie pra mim falou, só um pouquinho. E ela desapareceu. E nós continuamos tocando ali, né? Tocando, cantando alguma coisa. Daqui a pouco ela veio com um papel. E aí a gente tava tocando e ela só fez assim, ó. Aí a gente continuou tocando e ela começou a cantar o que tava escrito. Eu olhei assim pra ela, e ela cantando já, e o olho dela cheio de lágrima. Aí comecei a cantar junto. E começou a vir mais letra, na hora. E o nosso amigo começou a cantar junto, e veio mais letra também, e coisas que estavam na palavra. Sabe? É até o que a gente falou assim, de ser repetitivo. É uma das partes das músicas, que é os 24 anciões estão cantando santo. E é o que eles repetem a todo momento. E é diferente quando tu canta uma música que Deus te deu. Uma letra que é tua. Por mais que as outras músicas sejam lindas, que sejam edificantes, faz muito mais sentido tu cantar aquilo que tu vive. Que Deus entregou pra ti. É muito diferente. É por isso até que a Stephanie falou antes, por isso às vezes a gente cuida muito com o que a gente canta, porque aquilo tem um peso no mundo espiritual. Se eu canto o que eu não tô vivendo, eu vou ser provado naquilo. Nem sempre a gente tá preparado. Nem sempre a gente tá preparado. Isso é muito difícil. Às vezes a gente escuta uma música por semanas pra poder ministrar ela. Primeiro ela tem que ministrar na gente. Aí a gente compartilha com os nossos irmãos da banda, pra Deus ministrar neles também, pra que depois a gente então cante, né? Essa música que o Zuriel falou que a gente criou faz mais de 3 anos atrás. Então, por muito tempo eu e o Zuri cantou. Foi a nossa, né, oração de dia a dia. Então, a gente cantava, orava isso antes. Agora que a Melvi tá conhecendo, a gente tá cantando, aprimorando. Então, é muita coisa lá atrás. Então, as outras músicas também é uma oração que nossa que tá sendo cantada. Mas a gente tem que ficar, ó, sendo ministrado primeiro. Aí, entendi. Agora sim, eu tenho, né, como eu posso dizer a palavra, Autoridade. né, tô ali, adaptado, pronto pra falar isso. Agora eu posso falar sobre isso, né? É igual uma pessoa que nunca foi casada que fala sobre casamento, vai falar o quê? Não tá apto pra falar. Então, mais ou menos isso é a canção. A gente, tô vivenciando isso. Então esse é o caminho. E aí vai fluir, tipo, natural. A gente ficou mais de 30 minutos cantando essa música lá em casa. E a gente ficou, meu Bem Deus. mais de 30 minutos.
E a gente, meu Deus, e como para? Não para. Eu acredito que quando o músico, assim como o pregador, quando ele encontra esse lugar onde você precisa colocar Cristo, a palavra, como centro, quando você talvez tenta fazer alguma outra coisa, não dá certo, né? E, Zuriel, eu queria... Como é que é essa letra? Tem como dar uma palhinha aí? Tem lá escrito aí? Eu vou, assim, falar Fala ela, que ela fala é ela. a primeira, né? Tem como título que a gente colocou, né? Tu irás. Que ela vai falar, por onde eu for, comigo irás. Seja no vale ou no mar. Então, a gente fala, né? Isso é bíblico, tem essa passagem que fala. E depois a gente começa a chamar o Yeshua. E a gente começa a chamar o Yeshua, e a gente começa a declarar aquilo que os anjos cantam. Que sobre o trono ele está. E que junto com os anjos estão declarando santo, junto com os anciões a gente também declara. Aí a gente adapta, né? Hoje como Melvin, e a Mel está declarando santo, e assim por diante, assim, sabe? A galera cantou por muito tempo sem saber de onde é que era essa música. E o bom é isso, sabe? Isso é legal. Isso é mais interessante. Não precisa estar o nosso nome lá, Não. é o nome de Deus sendo espalhado, sabe? Meu, tá chegando. É o fato da gente não ser represa, né? Eles estão entendendo, sabe? Eles estão entendendo o que é. E a gente, como ministro, fica muito feliz quando uma igreja adora Deus, não tá lá como um espectador. Meu Deus, ó, tá. Sabe? Eles não vão mais como espectadores, né? Eles vão lá pra se entregar de verdade, pra prestar um culto a Deus. Quando a gente vai pra igreja, né? No culto, no domingo, né? A gente vai prestar nosso culto, né? Transbordar aquilo que a gente fez na semana ou não fez. Mas aquele é o momento pra aquilo. Adorar o Senhor. Foi ensinado que a gente é lá pra receber. Não, é pra ir pra ofertar, entregar, né? E a gente fica muito feliz quando a igreja entende isso, porque o culto é diferente. O culto, a gente pegava os cultos no início, pra agora. Então, é muito, e até antigamente, né, não tinha, por que o pessoal apagava as luzes, não apagava? A gente sempre gostou de luz apagada, Sempre. porque o foco nunca é a gente. É pra que eles se desconectem de tudo, que às vezes tem pessoas que têm dificuldade de desconectar, né? Às vezes tem irmão do lado, tem vergonha, isso é normal. Normal. Mas tu Acontece, né? apaga a luz, tu desconecta de tudo, tu não fica com aquela expectativa de alguém me filmar se eu chorar, sabe? E tu se desliga e tu consegue fazer aquela entrega pra, sabe, verdadeira e genuína, assim, de que sai da tua alma, do teu espírito, enfim. Então, acho que é isso. A gente, quando consegue levar a igreja a esse lugar, né? Tipo, não pedir pra que Deus nos leve, mas a gente ir como igreja, sabe? Porque por muita vez a gente cantou, Senhor nos leve, Senhor nos leve. E nunca acontecia. Porque a gente que tem que ir, Gisele, não é tipo Deus vir descer algo, você tem que ir pra cá. É a gente tem que ir. É uma decisão que nós temos que tomar todos os dias. Atitude, né? Uma atitude. E tipo, na nossa vida é tudo isso, a atitude, uma decisão que eu tomo. Ah, o meu futuro é amanhã, então amanhã eu tomo... Não, você tem que tomar atitude hoje, porque o teu futuro começa hoje. Agora, amanhã vai ser só a concretização dele, sabe? Então acho que isso é bem válido. E falando assim da adoração, independentemente do ritmo, estilo, worship ou não, né? A gente até conversando assim, mas a gente pode ver, por exemplo, a gente às vezes vai, muitos aqui talvez vão concordar, uns gostam de campo, uns gostam de praia, ok? Mas aí você chega lá adiante, às vezes tem gente que gosta de orquídea, quando vê algo assim, cara, nossa, que belo. Talvez aqui a galera aqui subir a trilha de madrugada para ver o nascer do sol. Ou alguns é o contrário, é ver o pôr do sol. E tem alguns aí expedições que eles fazem para ver aquela aurora boreal que se fala, né? Cara, e o que acontece quando tu vê o pôr do sol, o nascer do sol, essas belezas? Cara, a gente expressa algo, tipo, sei lá, pode ser uau, que belo, que lindo, que incrível. E tu fica ali admirado. E aquilo te traz um louvor, te traz um... E aí eu fico imaginando o criador de todas essas coisas, que é Deus. E aí os anjos começam a ver Deus e eles começam a responder, santo, tu és maravilhoso. E aí entra o papel da adoração no culto, porque o papel da adoração no culto é mostrar quem Deus é, um dos papéis, né? E aí quando a adoração, a música, a letra, a banda, a igreja começa a mostrar para todos o que é essa beleza, e a igreja começa a ver essa beleza de Deus, cara. Então, assim, é algo que é profundo, né? É algo que a gente começa a falar em palavras aqui, mas é difícil explicar, por quê? Porque é algo que a gente vive, né? A adoração é algo que a gente vive, é algo que a gente responde, né? Então, assim, falar de beleza, falar de adoração é algo que mexe com o sentimento, mexe com as afeições, né? E uma coisa que às vezes passa despercebida é que todo mundo gosta de música.
E o inimigo, sabendo disso, ele pega e desvirtua isso para levar ele pega e desvirtua isso para levar pro mal, sendo que quem criou a música foi Deus, né? E, cara, eu acho fantástico que Deus criou o dó, o ré, o mi, depois o ser humano talvez dá os nomes para isso, né? Sim. Mas Deus criou a melodia, cara. Deus criou o som, e uma coisa fora do lugar ali não fica bom, né? Não. E por que que o inimigo tem tanta raiva disso, né? Ele era o tangedor do céu, né? Ele era o maestro dos corais celestiais, né? Por isso que ele atua tanto nesse meio musical. Porque é uma coisa que é muito fácil de tu mexer com o emocional da pessoa, é a música. Porque a música, ela te traz um sentimento, ela te traz uma lembrança, ela te dá vontades. É uma coisa que mexe contigo de verdade. Eu achei muito legal a tua comparação ali, porque eu acho que é isso que a adoração a Deus tem que ser pra gente. Quando tu vê algo belo da natureza, aquilo que tu fala não é porque tu pensou e tu estudou. Não, é natural. É uma expressão daquilo que tu viu. E é na hora. Porque é algo, nossa, te dá vontade de falar. Porque mexeu contigo. E com Deus é isso aí, pra mim. Pra mim é isso. Tem que ser natural. Espontâneo, né? Tem que ser uma coisa que sai de dentro de ti, porque tu tá vendo a beleza dele. Tu tá vendo algo que tu não consegue medir. Que tu não conseguiria fazer com as tuas próprias mãos. Que é algo belo mesmo, por isso que tem que ser natural. Eu acho que essa é a adoração verdadeira, é aquilo que sai naturalmente de ti. Que é expressado quando Deus, ele entra dentro de ti e ele manifesta o reino dele, e aí tu, nossa, que beleza, que majestade, né? E o que é isso pra gente, pra ser mais... O que Deus mostrou da beleza dele? Cristo. Foi o que ele entregou pra gente. E para que é algo mais belo do que o amor de Cristo por nós? Cara, às vezes eu fico, principalmente na ceia, né, que é o dia principal que a gente lembra disso, né? Às vezes tu nem precisa falar nada, tu lembra das passagens, tu já se emociona. Porque nós somos pecadores. Muito. E aí Deus vendo tudo isso, e ele já sabia o que a gente ia ser e o que a gente ia fazer, e mesmo assim ele entregou Cristo para que morresse por nós e para que perdoasse os nossos pecados. Olha só, não tem como medir esse amor. Por isso que tu se impressiona. É por isso que aquilo flui de ti. Porque Cristo é a beleza de Deus. É aquilo que ele entregou pra gente e revelou através do amor dele. É Cristo. Aí não tem como não lembrar de uma letra do Alessandro que é Pra onde eu vou sem você. Meu Deus. O Ale é fantástico, né? Pra onde... assim, o Alessandro Vilas Boas é um cara que eu conhecia, acho que foi na pandemia, mas ele já vinha muitos anos cantando, tocando, mas só que estava muito distante da minha realidade na época, né? E ali eu comecei a ver aquele cara cantar e também pregar, né? E aquelas letras são letras que naquela época eu não estava acostumado a ouvir. É só Cristo, é só Deus, é só Ele, é tudo Ele. Então, e por que disso? Porque Ele se entregou às Escrituras, ao conhecimento das Escrituras. O Zuriel tá pregando aqui falando da Santa Ceia. Então é isso, a nossa geração, unânime, seja ele pregador, seja ele cantor, seja ele o que vai tocar, precisa ter as Escrituras como o ponto principal da sua atividade na igreja, né? E é muito bom ver um músico pregando e uns pregador querendo cantar aqui, né? É muito bom isso, né? Não, pior que você falou uma verdade, que pensa num cara que queria saber cantar, era eu. Pois é. Mas não vai. Mas Jesus já sabe o que ele fez com nós, né? Mas aqui voltando, isso é um assunto tão... Ele é um assunto tão belo e tão sério quanto a isso, porque Deus, ele procura os verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Eu creio que é por isso que a gente fala tanto aqui no podcast sobre o Espírito, sobre a gente ter essa vida no Espírito, porque só o Espírito conhece bem Deus. Então, quando a gente se permite ter o Espírito, a gente começa a adorar a Deus em Espírito. E aí começam a sair palavras que a gente não sabe de onde, mas por quê? Porque o Espírito revela Cristo, né?
Assim, se encaminhando para o fim, assim, sobre a beleza de Jesus, a Bíblia diz que quando ele na cruz, Deus mandou o que ele tinha de mais belo para a terra, o que ele tinha de melhor, e aí quando se descreve Deus em visões, ou quando se descreve Jesus em visões, João vai escrever lá em Apocalipse, vai ver muitas referências de um Cristo belo, de um Cristo Formoso. glorioso, com luz, com brilho, né? E aí o Cristo belo que Deus envia, que era de melhor, ele vai para uma cruz, e aí tá escrito que olhavam para ele, não tinha aparência humana. Ele não tinha, ele era desfigurado por causa das feridas, né? E aí que ponto que é, né? Olha só, o Deus totalmente belo vai para o madeiro numa cruz, morre com desfigurado para quê? Para que nós viéssemos a ter beleza um dia, né? Porque senão era nós que teríamos condenado, né? Então não tem como explicar esse amor. E aí quando a gente entende isso, a gente vê isso, vamos dizer assim, no mundo do espírito, a gente começa a reagir santo, gracioso. Deus, tu és poderoso. É natural, né? É natural. Flui, né? É natural. E voltando nisso ali, é uma entrega nele. Deus fez uma entrega. E por que a gente não pode fazer? É isso que eu fico falando todo dia pro Zuri. O que a gente tá construindo? O que se tá deixando assim, né? Porque essa é a entrega que a gente tem que fazer, né? Deus deu o ponto de entregar o que ele tinha de melhor. E nós estamos entregando o que de melhor? Levi entregou o que ele tinha de melhor. Ele era um publicano, estudado. Deus não fez chantagem pra ele, ó, vem pra mim que eu vou te dar isso. Ele simplesmente segue, né? E ele vira, tá bom, Jesus, e já seguiu. E ele escreveu lá, Mateus, ele deu o seu melhor. E o que a gente tem feito, sabe? Eu acho que isso também vai pro caminho da adoração. Com aquilo que o Senhor me deu, o que eu tenho feito. É uma entrega. Eu ouvi o que ele tem pra mim e agora eu respondo com minhas atitudes, com minhas decisões, né? Diariamente. Então isso é... A entrega pra mim, acho que pega meu ponto principal da adoração, sabe? Acho que, na verdade, a Bíblia, né? Os personagens bíblicos, todos eles tiveram entrega. O ministério deles teve começo através de uma entrega. Eles tiveram que deixar coisas, entregar coisas, vontades, muitas vezes bens, porque tinham, né, poderiam progredir na vida material, mas não, aquilo tudo para eles era passageiro, eles entenderam isso. E não quer dizer que também, tu tem que ser pobre, tu tem que vender tudo, não. É para que aquilo que tu tem não seja maior que Cristo. Aquilo que tu tem não te influencie mais. Então, se tu perder ou se tu ganhar, não vai fazer diferença nenhuma pra ti. Porque o que tu precisa e o que tu busca é Cristo. Então, se tu tem Cristo e aquilo é o sentido da tua vida, as demais coisas Deus vai te acrescentar. E aquilo não vai descer ao teu coração, porque a tua riqueza não tá aqui, tá no céu. É porque se Jesus veio nos apresentar um Deus que é Pai, qual pai que não quer o bem do seu filho? Certeza. Né? Agora, pode ter certeza que se a riqueza for motivo de me desviar, ele não vai dar riqueza. Certeza. Ele não vai dar, porque ele prefere ver você pobre o resto da vida e ir pro céu, do que daqui a pouco te abrir uma porta que vai te deixar milionário e você vai pro inferno com dinheiro. Eu acho que é isso que faz os cristãos ser pobres. A maioria dos... Vamos dizer o quê? Não posso falar crente, né? Posso? É porque a maioria do pessoal é pobre porque é ganancioso. Só é pobre porque é ganancioso. Porque Deus sabe que se ele entregar tudo que ele pede, ele não vai ficar no caminho dele. Só que se essas pessoas entendessem que Cristo é tudo e que elas não precisam de mais nada, aí sim elas vão ter. Porque Deus quer ver a gente bem. Não é, Jesus? Eu acabaste de falar. Deus, com certeza Deus quer ver a gente bem. Ele quer ver o seu filho bem. Mas se aquilo que Deus puder te entregar, e ele pode, custar a tua salvação, ele não vai te entregar. Imagina um cara milionário, bilionário na Melvin. Olha isso. Né? Quantas coisas não poderíamos fazer, ali o pastor Douglas, o pastor Luiz não poderia fazer, né, com a generosidade deste homem. Sim. Então Deus quer as coisas boas para nós, mas tem essa questão, né? A pessoa está preparada para isso? Para não substituir Deus
por dinheiro, não substituir Deus por uma viagem, porque se a gente colocar aqui na ponta da caneta, né, cara, quem tá mais fácil de trocar Deus por uma viagem pra Disney? O rico, né? Eu não tenho condições de ir pra Disney agora. Então, chega no domingo, eu vou pro culto. Agora, quando eu tiver condições, Deus falar, ó, não vai pra Disney, você tem um culto. Né? Então eu vou ter que abrir mão de, tendo condições de ir pra Disney, e vou ir pro culto, né? Então quando Deus me tornar rico, eu preciso entender que mesmo tendo condições de viajar o mundo inteiro, vai ter momentos que Deus vai falar, não, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, e eu vou ter que estar preparado para renunciar àquilo que o dinheiro pode me dar. É isso aí. Abraão e Isaac é a prova disso. O que ele sempre queria ter? Abraão sempre queria um filho, Sara queria ter um filho. Aí Deus dá o filho e agora pede para entregar. Pelo menos para mim, né, essa passagem fala muito mais de Abraão do que Isaac. Porque Deus queria Isaac, mas queria ver onde estava o coração de Abraão. É porque o Isaac não sabia que iria ser entregue. Então, Quem sabe ele nem tinha ido, né? Por que Deus não quis Isaac? Porque ele já tinha Abraão. A partir do momento que porque diz que Abraão estava decidido a fazer essa entrega. Então ele viu que ele já tinha Abraão, pronto, então não vai precisar sacrificar o teu filho. E aí ele é usado, Deus proverá o animal pro cordeiro. Então, tipo assim, isso é uma prova genuína de uma entrega. Então, assim, Deus pode dar as coisas, tudo que você quiser. Até a gente, né, a gente sempre ora quando a gente quer alguma coisa. A gente ora muito de orar por bem materiais, assim, sabe? A gente nunca foi disso. Pouquíssimas vezes acho que Deus ouviu nós orar, Senhor, nos dá isso. Assim, a gente não é, assim, eu acho que nossas orações é com outro intuito. Mas das poucas vezes que a gente orou, Senhor, a gente tem esse desejo. É do teu agrado? Se for, Senhor, se não for roubar o teu coração, né, se não for pra, né, nos romper, assim, né, o Senhor faça o teu querer. E Deus foi fazendo algumas coisas, Ele quis, abençoou a gente, então a gente sabe que, né, é dele, é por ele que fez, e a maioria das coisas foi ele que fez mesmo, sabe? Então é pra glória do nome dele. Então acho que é isso, Deus sabe onde que tá o teu coração. E isso que a gente tem, onde que tá, porque ali é onde tá o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, onde que a gente tá preso, amarrado, né? Então, é isso que acho que é importante a gente fazer a reflexão diariamente, né? E sim, caminhando pro fim, então, só me traz muito isso, falando de riqueza e né, o Zuriel vai gostar dessa letra agora, porque a gente tem a sintonia aqui de música, mas uma passagem que marca isso é tu ver que o filho pródigo, ele tem tudo, ele tem casa, ele tem comida, ele tem tudo, ele tem a presença, ele tem o pai perto dele, de repente ele diz assim, ó, não quero, porque quando ele diz eu quero a minha herança, ele tá dizendo que ele não quer mais o pai, porque a herança só teria se o pai morresse, né, mas então ele quer antecipado, e aí ele tem, aí na visão dele agora ele tem tudo, porque agora ele tem dinheiro, só que daí ele larga a casa, e aí ele tem tudo que ele imaginava, prazer, dinheiro, amigo, só que de repente esse recurso dele acaba. E aí ele fala assim, poxa, mas lá na casa do meu pai tem comida. Lá na casa do meu pai tem isso. E aí vai entrar na canção, né? Porque daí quando chega de volta, ele ganha sandália, ele ganha anel, ele ganha roupa e ele ganha festa, né? Então ele percebe, às vezes para quem tá fora e tá nos ouvindo, fora da igreja, fora de conhecer a Deus, fora de adorar a Deus, pensa que tem tudo. Só que quando na verdade ele volta para casa do pai, e aí ele começa a ver que ele ganha calçado, ele ganha, que fala ali de um novo caminho, né? Fala de anel, que fala de autoridade, fala de roupa, que fala de trocar as vestes, ele vai perceber que com Deus a pessoa tem tudo, né? Então ele não pensa, nunca mais aquele filho pródigo vai pensar na riqueza, nunca mais, ele vai pensar agora que ele chegou no destino final, né? E que essas pessoas que uma vez já estiveram no caminho de Deus e saíram, porque achavam que não tinham, aí eles percebem que quando eles voltam, eles sempre tiveram tudo. Só que nunca foi aproveitado do jeito certo. A visão deles não estava em Cristo, por isso que saíram. Mas quando eles voltam, eles percebem. Isso que é impressionante, né? Essa letra eu já me liguei, qual que tá te falando do Judson, né? E aí pega bastante. Dois tipos de erros, né? Da parte dos filhos. Aquele que pega a herança e sai da presença do pai. E aquele que está com o pai, mas não sabe o que o pai pode dar para ele. Né? Então, aquele que fica, ele tem que entender
que o pai ele pode te dar tudo que é do pai é do filho, né? E aí ele julga o filho que chegou, mas na verdade nem sempre o problema está no filho que foi, está no filho que fica e não sabe quem é, né? Ele não sabe o que é filho ainda, ele não sabe o que o filho tem, o que o filho pode ter com o pai, né? Então, Zuriel e Stephanie, se encaminhando por fim aí, queria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que nos acompanham, um conselho, uma oração, uma palavra. O que vocês diriam para as pessoas aí, para elas adorarem, né? Vocês podem. Olha, é isso que foi falado aqui. Para você que saiu um dia, que tá fora, tudo que você tem aí fora não se compara com aquilo que Cristo pode te dar. Não se compara. No reino de Deus você tem tudo. E ainda você tem um propósito eterno para a tua vida que não vai acabar aqui. Até depois que você morrer aqui, ainda o seu propósito continua no céu. Então para você que tá fora, volta. Dentro dos caminhos dele é muito melhor. Por mais que você tenha lutas, por mais que você tenha... por mais que venham momentos difíceis na tua vida, lá fora você tá sozinho. Você acha que você tá sozinho, porque na verdade ele também tá contigo aí fora. Só que você, às vezes, não quer acessar ele. Porque tem culpa aí. Porque tem peso, porque tem medo. Mas no amor dele não há peso, não há medo e não há culpa. Ele leva sobre si tudo isso. E aí o teu fardo se torna leve. Glória a Deus. Eu queria deixar 2 recados para 2 públicos bem diferentes. O primeiro, que aqueles que já estão em Cristo, continuem, não desistam. Continuem e liberem esse som profético. Inclusive você, Gisele. Amém. Libere esse som profético dentro de vocês. Que o som vai ecoar dentro de vocês e não conseguir segurar mais. Então libere isso, sabe? Não deixa só aí dentro, mas bota pra fora, sabe? Que é através de vocês que som profético. Que vai trazer edificação, exortação e encorajamento para as pessoas. É através disso. Direção, objetivo. E para você que já foi uma vez um som profético, volte a esse caminho. Porque Deus precisa de pessoas que estão dispostas a se entregar de verdade. Então, se você já acessou esse lugar, você sabe como que funciona, né? Como que é a gente ter esse lugar em Cristo, né? Então, volte para, né? Direcionar os olhos para esse caminho, né? Então, volte para esse lugar. Há tempo ainda, há perdão, amor, né? O amor de Deus lança fora todo medo e insegurança. Então, há um tempo, sim, que o Senhor tá chamando, despertando esse povo, né? Para voltar a Ele, não a uma religião, não a uma pessoa, porque homens realmente acabam decepcionando, né? Mas Cristo, se você olhar para Cristo, Ele não decepciona ninguém. Então, que a gente possa olhar para Cristo, que Ele seja o centro de todas as coisas, de tudo, da sua vida. Porque se Ele for o centro, né? Meu Deus, Ele vai estar assinando embaixo, pô, se der errado, eu tô aqui com você também. Então, que a gente possa ter segurança no Senhor, em Cristo, estar baseado nele, sabe? Na palavra. Glória a Deus. Então você que chegou até aqui, nosso muito obrigado por mais esse episódio que você tem nos acompanhado. Quero aqui expressar uma adoração a Deus e dizer para você que gosta de canções, que gosta de Bíblia, leia Salmos. São 150 capítulos, então são bastante letras, são bastante mensagens ali poderosas. Quero deixar uma frase para todos nós. Louvai ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Muito obrigado, nós nos vemos no próximo episódio. Amém, quero também agradecer ao Zuriel, a Stephanie por ter aceitado o convite, contar um pouco da história, e eu acredito que a gente vai ter que ter um outro episódio, porque agora que eu lembrei que o Zuriel tá cheio de experiências sobrenaturais com Deus, né? Em outro momento, então o Zuriel vai estar aqui conosco, em nome de Jesus. Também o Jonathan, né? Quero muito que ele conte o testemunho dele aqui, vai orando aí para Deus preparar. E queridos, muito obrigado por você ter chegado até o final deste episódio. Eu tenho um conselho para você, foi falado aqui sobre frustração, sobre você não olhar para o mundo, né? Mas existe uma forma de você não ser frustrado quando a gente aceita a vontade do Senhor. Essa é uma forma de a gente não ser frustrado, porque a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é
agradável. Embora muitas das vezes a vontade do Senhor vai contra os nossos sonhos, vai contra os nossos objetivos, mas Isaías disse que os sonhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Então sonhe, mas saiba que sempre o sonho de Deus vai ser mais alto. Os caminhos do Senhor são mais altos. Jeremias ele vai dizer que os pensamentos de Deus eles são de paz e não de mal. Então aceite isso. Muitas das vezes a gente é carregado de um orgulho onde eu quero que Deus faça o que eu quero, eu quero que Deus realize os meus sonhos, mas na verdade os sonhos de Deus sempre vai ser melhores do que os nossos. Esse lugar de aceitar a vontade de Deus é o lugar onde você não vai se frustrar. Amém? Deus abençoe sua vida. Nós nos vemos na próxima segunda-feira às 19 horas, eu e o Romário Miller, sempre aqui às segundas-feiras. Deus abençoe.